Graça e paz, queridos. Boa noite. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Uai, não escutei nada. Vou repetir. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Tem que ser amém, gente. Misericórdia, né? Bom, queridos, eu gostaria que você colocasse sobre seus pés. Vou fazer você movimentar um pouquinho. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Senhor Jesus, o Senhor prometeu, está escrito na tua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está presente. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o Senhor está presente, não só neste lugar, mas principalmente nas nossas vidas. E nós te pedimos nesta hora, que o Senhor venha guardar a minha casa, a minha família, os meus bens, o meu ministério, a minha igreja, os meus irmãos. Que nesta hora o Senhor nos cubra com o teu sangue. Senhor Jesus, nós te pedimos que enquanto estivermos reunidos aqui neste lugar, o Senhor possa acampar os teus anjos aqui, nos livrar, nos guardar, nos proteger de toda e qualquer investida de Satanás. Agora levante sua mão direita para o alto. Fala: demônios, principados, potestades, dominadores. Eu agora, na autoridade que o Senhor Jesus me tem concedido, eu ordeno que vocês saiam da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, da minha igreja, da vida dos meus irmãos e de tudo que nos pertence. Principados, potestades, dominadores, em nome de Jesus, eu ordeno: saia do meu corpo, saia da minha saúde, saia de tudo que me pertence. Eu ordeno agora: fiquem todos do outro lado da linha, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 27. Quero desfrutar aqui brevemente de uma palavra com você. Uma palavra que eu acredito que vai nos impulsionar nessa noite a parar de tolerar algumas coisas na nossa vida. Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente tolera não muda. Amém? Você concorda também? Então diz assim: tudo aquilo que eu tolero não muda. Serviu para ensaio. Vamos falar de novo. Tudo aquilo que eu tolero não muda. O texto ou o tema, dessa mensagem é: o que fazemos importa. Amém? Está escrito assim, livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Nós vamos ler o 9, o 10 e o 11, depois nós vamos pular lá para o 37. Amém? Está escrito assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo.
não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. 37, do mesmo capítulo. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou-os que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Como eu disse para você, eu queria meditar nessa noite num tema que diz assim, que aquilo que nós fazemos importa. O que você faz importa. Então, tudo que nós fazemos, principalmente como igreja, importa. Às vezes nós damos pouca atenção ou pouco valor àquilo que nós estamos fazendo. Mas o que eu quero que você entenda, a partir dessa reflexão, que todas as nossas atitudes, que todas as nossas ações, elas vão ter importância. Ou uma importância que vai nos beneficiar, ou uma importância que vai trazer mal sobre nós ou sobre alguém que está próximo de nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos, principalmente como igreja, importa. E com um detalhe, mesmo que você esteja fazendo algo, e que aquilo que você esteja fazendo, você esteja enfrentando descrédito. Mesmo que aquilo que você esteja fazendo, você esteja enfrentando rejeição. Mesmo que você esteja enfrentando críticas. Mesmo que todo o seu trabalho e todo o seu esforço esteja debaixo de uma grande pressão, eu quero te dizer que vale muito a pena fazer tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, as lutas e pressões, elas podem estar te pressionando. Elas podem estar parecendo que são contra você, tudo aquilo que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que muitas das pressões que nós vivemos, elas estão contribuindo com o propósito que Deus tem conosco. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos isso claramente. Foi a pressão do momento de enfrentar Golias que colocou Davi dentro do poderoso propósito de Deus para a vida dele. E poderíamos olhar várias outras pessoas. E antes de Davi jogar aquele gigante no chão, nós sabemos que ele enfrentou crítica do seu próprio irmão, desprezo e rejeição. Então, muitas vezes, talvez, aquilo que nós estamos sofrendo, que está nos pressionando, não pode ser visto com o olhar de que nós estamos sendo esquecidos por Deus, de que Deus nos abandonou. Então, esse texto, ele fala de um momento em que Paulo, ele está passando um momento muito crítico. Paulo aqui, ele vai enfrentar um naufrágio. E nesse navio, Paulo não estava fazendo uma viagem de férias. Paulo não havia sido convidado para passear. Paulo estava nesse navio e ele estava ali como prisioneiro.
E a Bíblia diz que dentro desse navio havia mais 276 pessoas com ele. Então era uma embarcação grande. Mas a Bíblia diz que após eles navegarem alguns dias, enfrentando ali muito perigo, eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. E ali quando eles chegaram nesse lugar chamado Bons Portos, Deus avisou para Paulo, que Paulo deveria avisar para o capitão, que Paulo deveria avisar para o comandante do navio, e para o centurião que eles não deveriam prosseguir com aquela viagem, porque aquela viagem era perigosa. Era uma viagem que traria dano não só para a embarcação, mas também para a vida deles. Então Paulo, ele chega até essas pessoas, e ele então vai advertir, e ele os aconselha segundo aquilo que o Espírito Santo havia dito para ele, que eles não dessem continuidade àquela viagem, pois aquela viagem ia ser desastrosa, aquela viagem causaria muito prejuízo. Mas a Bíblia é clara em dizer aí no texto que nós lemos, que não somente o centurião, mas também o capitão e o dono do navio quiseram prosseguir. Eles não deram ouvido à voz de Paulo, que estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. E como eles pagaram para ver, eles deram continuidade. A Bíblia nos conta que aconteceu tudo exatamente como Paulo havia advertido. Ao ponto, então, daquele navio vir a encalhar e também a despedaçar, sua proa foi se desfazendo. E no versículo 42, diz que os soldados que estavam ali tomando conta dos prisioneiros que estavam dentro daquela navegação, queriam matar os prisioneiros, para impedir que aqueles prisioneiros fugissem. Então, é claro que Paulo seria morto também, porque os soldados queriam matar a todos os prisioneiros antes que eles fugissem. Mas a Bíblia diz que o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, os impediu de executar aquela ação, ou seja, aquele plano. Então, para facilitar o seu entendimento, eu quero te dizer algo. Que o único que tem poder para cancelar alguma coisa na sua vida é o Deus que te criou. Que o único que tem poder para cancelar um decreto de morte na sua vida foi o Deus que te criou. Então o Deus que criou Paulo, ele usou ali aquele centurião como um instrumento, para não permitir que a vida de Paulo fosse tirada naquela hora. Então Paulo e todos os demais foram poupados. E a Bíblia diz então, que todos se salvaram. Eles tiveram que pular no mar, uns se agarraram a tábuas, outros se agarraram a destroços do navio, e eles conseguiram chegar em uma ilha. Então aqui eu volto a dizer que o navio que eles estavam foram parcialmente destruídos em meio àquela tempestade, como Paulo havia alertado. E uma coisa que me chama a atenção, e eu quero que você fique bem ligado a partir de agora, é que eles fizeram de tudo para proteger o navio. Você vai ver a Bíblia dizendo que eles começaram a retirar o trigo, jogar fora, eles foram eliminando o peso do navio, porque eles queriam de toda maneira proteger o navio, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram. O navio perdeu toda a sua estrutura. E onde eu quero chegar com isso nessa noite? Um dos piores problemas que nós temos na nossa vida, ou um dos piores problemas que nós carregamos na nossa vida, é querer proteger demais a coisa errada. Fala assim, uma das piores decisões que eu posso tomar na minha vida é quando eu quero proteger demais a coisa errada. Então aqui eu percebo que muito facilmente nós somos levados por qualquer motivo que nos interessa. Se tem um motivo que nos interessa, nós somos levados por esse motivo a proteger a coisa errada e deixar de proteger a coisa certa. Eles lutaram, eles fizeram de tudo, eles jogaram a carga no mar, eles se desfizeram de tanta coisa para protegerem o navio.
ou para protegerem a coisa errada. E nós muitas vezes estamos lutando para proteger a nossa opinião. Nós muitas vezes estamos lutando para proteger as nossas preferências. Nós lutamos para proteger os nossos argumentos. E quando lutamos para proteger os nossos argumentos, as nossas opiniões, as nossas preferências, nós vamos deixar de desprotegida aquela área da nossa vida ou aquela situação da nossa vida que nós deveríamos proteger. Um exemplo simples que eu quero dar para você. Quando nós compramos um celular, qual é a primeira coisa que a gente compra para um celular? Uma capa para proteger. Compramos o celular, uma das primeiras coisas que a gente agiliza é uma capa para proteção para ele, para proteger aquele celular. A gente tem uma capa para proteger o nosso telefone, que podemos ter outro caso ele quebre a tela, caso ele caia. Mas nós não estamos preocupados em proteger a nossa alma. Nós não estamos preocupados em proteger o nosso coração. Nós não estamos preocupados em proteger a nossa fé. Nós podemos até usar o nosso telefone com a tela quebrada. Eu já usei telefone muito tempo, com a tela toda trincada, toda quebrada, ele ainda estava funcionando. Mas o que o Espírito Santo me disse é que nós estamos gastando tempo demais protegendo coisas que podem ser substituídas e deixando a nossa alma desprotegida, deixando a nossa vida desprotegida, deixando o nosso coração desprotegido. Então, quantas almas estão se perdendo? E nós poderíamos estar lutando para proteger essas almas. Nós poderíamos estar investindo os nossos esforços para proteger vidas. Ainda que o navio que estava levando Paulo e todos aqueles tripulantes se partiu em pedaços, aquele navio não valia mais do que aquelas 276 almas que tinham ali dentro. Aquelas 276 almas, elas eram mais importantes. E desculpa se eu me emocionar, porque eu sei que almas valem mais do que coisas. Então, queridos, no capítulo 27, versículo 21, nós não lemos. Se quiserem projetar, 27, 21, se não quiserem, só ouçam. Está escrito assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Paulo está falando com eles: olha, senhores, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem ouvido a advertência que eu dei, vocês não teriam, nós não estaríamos passando por isso. Vocês deveriam ter me atendido e não partir de Creta, para evitar toda essa perda, para evitar todo esse dano. E o 22 ele diz assim, ó: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Então Paulo vem e exorta novamente: recomendo-vos que tenham coragem. O que ele queria dizer? O navio é importante, mas ele se perderá. Porém, nenhuma vida se perderá. O que Deus queria proteger não era o navio que carregava aquelas vidas. O que Deus queria proteger eram as vidas, era o propósito que estava dentro daquele navio. Mas na visão deles, eles precisavam proteger o navio. Então, o mais importante para Deus, quando nós olhamos aqui, não é aquilo que o navio carregava. E quando nós vamos aplicar isso na nossa vida, o mais importante para Deus não é o carro que nos carrega, não é a casa que nós temos, não é o dinheiro que nós juntamos, não é o diploma que a gente conquista.
não são os títulos que nós temos. O que é mais importante, o que Ele quer proteger é a sua alma, é a minha alma, é a nossa alma. Então seja lá o que foi partido, seja lá o que foi quebrado na sua vida, seja lá o que você perdeu, seja lá o que foi embora, entenda uma coisa: mesmo que aquilo que foi destruído na sua vida tenha te destruído, entenda que a sua alma vale mais. Entenda o quanto você é valioso, o quanto você é valiosa para Deus. Então, queridos, não adianta você colocar uma capa para proteger o seu celular. Você vai lá, compra uma capa, protege o seu celular, mas daqui a pouco você está usando esse mesmo celular nas redes sociais para expor a sua alma, para expor a sua vida, para expor os seus sentimentos. É ou não é? Então nós protegemos o celular e desprotegemos a nossa alma. Compramos uma capa para o celular e abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma, abrimos a nossa vida nas redes sociais e deixamos a nossa vida desprotegida. Eu quero dizer para você, a sua vida importa. Ela é incalculável, porque ela vale o sangue de Jesus. Então a sua vida tem um preço incalculável. Paulo disse assim: olha, se desprendam do navio, mantenham a coragem, porque a sua alma vale mais. Se desprenda do navio, mantenha a coragem, porque todas as almas valem mais. Paulo está falando de desapego. O que será que você carrega que é mais importante do que a sua alma? E Deus nessa noite está falando com você: desapega do navio. Desapega do navio, ele vai quebrar. Desapega do navio, porque a sua alma vale mais. Mas a história continua, vamos lá, Atos 28. Vamos ver o que acontece. Versículo de número 1. Está escrito assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça agora não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Então agora eles chegam numa ilha chamada Malta. A Bíblia nos conta que os nativos daquela ilha receberam eles muito bem. Estava chovendo, estava fazendo frio. Eles prepararam para eles, uma fogueira. Mas a Bíblia diz no versículo 3 que Paulo optou por ser útil naquela hora. Paulo, ele saiu e ele juntou alguns gravetos. E a Bíblia diz então que quando ele junta alguns gravetos, e ele vai agora colocar esses gravetos ali na fogueira, a Bíblia diz que uma víbora prende a sua mão. E eu quero
trazer esse entendimento para você. Quando Paulo estava ali, optando por ajudar, ajuntando gravetos, aquela víbora fugindo do calor lhe prendeu a mão. E eu te faço uma pergunta: você já tentou ajudar alguém e no processo da ajuda você se machucou? Então você vai ver que não é só Paulo que passou por isso. Qualquer um de nós estamos sujeitos. Ainda que estejamos ajudando, ainda que estejamos fazendo bem, pode ser que a gente se machuque. Então Paulo aqui, ele estava cooperando, ele estava sendo útil, mas ele foi picado por aquela víbora. Por que será que aquela víbora picou Paulo? Quem causou aquele ataque? Alguém pode dizer assim: ah, foi o diabo. O diabo queria destruir a vida de Paulo. Paulo tinha uma missão poderosa. Paulo estava ali para pregar a palavra de Deus. Muitas almas iam se render. Foi o diabo que fez isso. Porque o diabo queria calar Paulo. Mas alguém pode dizer assim: não, não foi o diabo não, foi Deus. Porque Deus queria mostrar para todos ali que Ele era mais poderoso do que a víbora. Deus queria mostrar para todos ali que Ele estava na vida de Paulo. Foi Deus. Mas a Bíblia diz lá no versículo 3, se você prestou atenção, que foi uma víbora fugindo do calor. Ela estava fugindo do calor do fogo. Então o que eu concluo? Era uma consequência natural. Era uma consequência resultante do calor do fogo. Porém, o que me chama a atenção? O que aconteceu logo após. O acontecimento que vem logo depois, que aconteceu rapidamente, me chama muita atenção, porque a Bíblia fala assim, ó: enquanto Paulo estava lançando os feixes, uma víbora pendurou na sua mão. E aí os habitantes da ilha disseram: certamente, este homem é o quê? Um assassino. O que eles fizeram? Eles apontaram o dedo para Paulo. Ó, certamente, este homem, ele é um assassino. Porque depois dele salvar do mar, agora a justiça não o deixa viver. Estava falando que era a justiça de Deus. Que Deus estava fazendo justiça com Paulo. E por isso agora a justiça de Deus não o deixava viver. E eu quero falar algo aqui com você nessa noite. Uma das coisas que nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo já tendo o novo nascimento, existe uma coisa na nossa vida que nós fazemos com muita facilidade. Isso. E eu quero dizer para você nessa noite que isso mata, mas isso cura. Isso mata, mas isso cura. Então, como cristãos, nós precisamos usar as nossas mãos de maneira correta. Você vai querer usar o dedo ou você vai querer usar a mão? Conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, você quer usar o dedo que aponta ou você quer usar a mão que cura? Queridos, se Paulo levasse para o seu coração aquilo que falaram naquele momento, ele teria morrido. Porque nós matamos muitas pessoas fazendo isso. Paulo poderia ter morrido sob o efeito daquela acusação. Mas quando eu olho aqui para essa palavra, nós aprendemos que nós precisamos proteger a nossa alma. Proteger as nossas emoções, proteger os nossos sentimentos. Porque quando nós conseguimos proteger a nossa alma, quando nós conseguimos proteger os nossos sentimentos, nós também estamos protegendo o nosso propósito.
Mas para proteger o nosso propósito requer sabedoria, requer discernimento. Sabe por quê, queridos? Porque as mesmas pessoas que podem te aplaudir hoje, amanhã vão te apunhalar pelas costas. As mesmas pessoas que te aplaudem hoje, amanhã pode te atirar pedras. Então, você protege a sua alma quando você protege a sua identidade. Proteger a sua identidade te protege de se tornar uma vítima do passado. E eu vou te explicar por quê. Porque eles disseram para Paulo assim, ó, esse homem é um assassino. Eles nem conheciam Paulo. Mas no passado de Paulo, o que ele era? Ele consentia com a morte dos cristãos, dos fiéis. Então ele era um assassino. Você está vendo como que é fácil o inimigo usar pessoas para trazer à tona o nosso passado? Ainda que não nos conheçam. Mas eu quero dizer algo para você. Que você vale muito mais do que qualquer experiência do passado. Você pode ter tido a pior experiência da sua vida. Você pode ter ficado marcada por isso. Mas você vale muito mais do que qualquer experiência sua do passado. Porque você vale o sangue de Jesus, que apaga o seu passado, que apaga os seus pecados. Então aqui Paulo, ele tinha sido assassino no seu passado. Paulo, ele não teria chance de vencer aquela acusação se ele deixasse ser atingido por aquelas palavras. Ou se ele tivesse agarrado aquilo que estava lhe ferindo. Porque aquelas acusações, aquele apontar de dedo, veio para feri-lo. Veio para machucá-lo. Então, para Paulo viver o poder de Deus, ele teve que tomar uma atitude. Qual foi a atitude que Paulo tomou? A Bíblia diz que ele o quê? Sacudiu a víbora. Você já prestou atenção que às vezes nós estamos tão cheios de Deus? Diga amém. Porque você está cheio de Deus. Amém? Você está tão cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Amém, aleluia. Você está tão cheio de Deus. Você está tão cheio do Espírito Santo que quando alguém aponta para você e fala assim, você é um assassino, como fez com Paulo, você só faz assim. Isso não me atinge. Isso não me toca. Isso não me derruba. Isso não mexe com as minhas emoções. Isso não mexe com os meus sentimentos. Então o que aconteceu aqui? Para Paulo viver o poder de Deus, ele teve que o quê? Não levar aquilo em conta. Desconsiderar. Sacudir a víbora. Sacudir a víbora no chão. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós agarramos, nós seguramos o que está nos machucando. Ao invés de fazer igual Paulo, a gente segura, a gente se apega. A coisa está nos machucando, a coisa está nos ferindo, a coisa está nos envenenando, mas a gente está segurando. A gente está mantendo aquilo preso a nós nos agarramos. As coisas que nos ferem. Mas aquela víbora, ela só mataria Paulo se ele permitisse que o veneno dela entrasse na sua alma. E é isso que eu quero dizer para você. Você só permite que algo te mate quando você permite que entre na sua alma. Quando você permite que envenene o seu coração, que envenene os seus sentimentos, que envenene as suas emoções. Então, o único jeito de parar você
Eu disse o quê? O único de fazer o quê? De parar você é quando uma ferida penetra sua alma. Eles disseram assim para Paulo: ele é um assassino. E eu te pergunto aqui nessa noite: o que falam com você? Ou o que falam de você? Ou o que falam para você? E eu quero te falar algo. O passado não pode voltar através daquilo que você está enfrentando. Fala isso comigo. O passado não pode voltar através das lutas, das crises, dos problemas, das circunstâncias que eu estou vivendo. Você já viu que às vezes a pessoa está passando por uma crise, às vezes a pessoa está passando por uma luta, por uma dificuldade, a primeira coisa que acontece é ela voltar para onde? Para o passado. A Bíblia diz que quando Jesus, ele morreu, a Bíblia diz que Pedro, aquele discípulo dele, a qual Jesus tinha dito para ele: olha, eu não quero que você seja mais um pescador comum. Eu quero que você seja um pescador de almas. A partir de hoje, eu estou tirando você. Você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser um pescador de almas. Só que quando Jesus morreu, quando Pedro estava passando por aquela pressão psicológica, quando Pedro estava passando por aquele problema, por aquela circunstância, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez: eu vou voltar ao mar, eu vou voltar ao passado, eu vou voltar a pescar. Então você não pode permitir que aquilo que você está enfrentando faça você voltar para o passado. Talvez você diga: mas é tanta coisa que acontece comigo. Talvez você diga assim, além de dizer é tanta coisa que acontece comigo, você pode dizer: o que há de errado comigo? Tudo só acontece comigo. Por que as coisas só acontecem comigo? Por que as outras pessoas estão felizes? Por que as outras pessoas conseguem tantas coisas? Por que eu não posso ser feliz como fulano? Por que eu não posso ser feliz como Beltrano? Por que eu nunca posso viver um sonho? Por que eu nunca posso viver um desejo meu? Por que eu nunca consigo realizar nada? E eu vou te dizer: pare de se agarrar ao que te envenena. Pare de se agarrar às coisas que envenenam você. A principal estratégia do inimigo é acusar, depois ferir, para que você possa se ofender. Porque quando o inimigo, ele consegue te manter debaixo de uma ferida, quando o inimigo consegue te manter debaixo de uma ofensa, você perde o seu propósito em Deus. Porque uma pessoa ofendida perde a visão do propósito. Ela só enxerga aquilo que a envenenou. Ela só enxerga aquilo que a ofendeu. Então ela não enxerga mais o propósito. Ela perde a visão do propósito. Então o que eu queria dizer para você? Que é algo que eu aprendi muito cedo na minha vida. Transforme a pena ou as penas que você tem de si. Ai, que pena de mim. Nada dá certo para mim. Transforme essas penas ou a pena de si mesmo em asas para você voar. Transforme a pena de si mesmo em asas para você voar. Porque você pode voar alto, mas enquanto você ficar com pena de si, você vai ficar só com pena de si. Então aqui, queridos, a sua história, ela não pode ser era uma vez. Troque o era uma vez pelo é dessa vez. É dessa vez. Dessa vez vai dar certo.
Dessa vez vai acontecer. Dessa vez eu vou levantar. Dessa vez eu vou me curar. Dessa vez eu vou me libertar. Dessa vez eu vou sair dessa situação. Então troque esse era uma vez por é dessa vez. Porque a verdade que fica é: quem aponta, mata. Mas quem estende a mão, cura. Essa é a verdade que fica. Então, queridos, quando nós olhamos aqui, ó, assim, quando a acusação vem e ela consegue te atingir, uma vez que ela atinge a sua alma, ela te envenena. E aí é onde vem o ressentimento. E sabe o que eu penso? Paulo, ele poderia ter pensado assim: mas isso é uma injustiça. Porque eu estou aqui no meio de tanta gente, só no navio tinha 276 pessoas com ele. Eu poderia dizer assim: eu no meio de tanta gente, fora esses aqui que estão na ilha, só eu fui picado. Essa cobra me achou. Podia ter picado tanta gente. Quem sabe ele pensou assim, ele poderia ter pensado assim: Deus está me punindo pelo meu passado. Deus está me cobrando, Deus está me corrigindo pelo meu passado, Deus está me castigando. Ah, Senhor, o Senhor falou que me protegeria, o Senhor falou que me guardaria. Por que só comigo essas coisas acontecem? Porque só comigo as coisas dão errado. Mas Paulo, ele nos ensina uma grande lição. Que para construir o seu melhor, você tem que lidar com o seu pior. Fala isso comigo. Para construir o meu melhor, eu tenho que lidar com o meu pior. Qual que era o pior de Paulo? Vamos lembrar. Paulo era o camarada que mais apontava. Era o que mais acusava os cristãos. Era ou não era? A Bíblia conta que ele era um apontador de dedo. Ele era um acusador. Então, agora o que eu vejo? Era a hora de Paulo ser testado naquilo que era o pior dele. Mas na hora que Paulo foi testado no seu pior, ele conseguiu encontrar o seu melhor. Como que você fica quando você é testado no seu pior? Como que você reage quando você é testado no seu pior? Sai o melhor de você ou sai o pior mesmo? Então, quando nós olhamos aqui, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você vai sacudir ou você vai apontar? Qual vai ser a sua decisão? Porque quando você aponta, você mata. Mas quando você abre a mão, estende a mão, você cura. E Paulo aqui, olha, queridos, eu não sei porquê, que quando eu olho a história de Paulo, olha essa mensagem aqui nessa noite, nós vemos que Paulo, ele tinha tudo naquele dia, para poder colocar o pior dele para fora. Mas Paulo, ele estava seguro no seu propósito, ele conhecia a sua verdadeira identidade. E quando a gente conhece a nossa verdadeira identidade, nós ficamos imunes às acusações das pessoas. Nós ficamos imunes às opiniões alheias. Então, quando você sabe que as mãos de Deus estão te aprovando, se as mãos de Deus estão te aprovando, não importa quem te desaprova. Não importa quem está desaprovando você. Essas desaprovações não podem te perturbar mais. Então, antes do céu abrir na sua vida, escute uma coisa. Antes do céu abrir para você, o seu coração tem que abrir para o céu. O seu coração tem que estar limpo para que o céu abra para você. O céu abriu para Paulo, nós vamos ver aqui, mas porque o coração dele abriu para o céu. Se nós fechamos o nosso coração para o céu não vai abrir para nós.
Então Deus é soberano sobre qualquer erro, tanto sobre o meu quanto o seu. Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, que eles esperaram ele morrer. Eles ficaram vigiando, para ver se Paulo morreria. Mas a Bíblia diz que ele não morreu. E aí as pessoas em Malta fizeram o que nós sempre fazemos. O que aquelas pessoas em Malta fizeram? Eles mudaram de opinião. Eles mudaram de ideia a respeito de Paulo. Sabe, amados, nós somos muito rápidos para mudar de opinião. Nós somos muito rápidos para mudar de ideia. Quando eles ficaram ali observando para ver se ele morria, para ver se ele dava qualquer ataque lá, caísse duro, mortinho. E ele não morreu. Quando eles viram que ele não morreu, mas que ele permaneceu vivo, eles mudaram de opinião. Eles mudaram de ideia. E aqueles que falavam assim, esse homem é um assassino, passaram a falar assim, ele só pode ser um Deus. Esse homem é um Deus. Agora não é mais um assassino, mas um Deus. Então as pessoas mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. As pessoas mudam de opinião de acordo com aquilo que elas aprovam ou desaprovam em nós. Se elas nos desaprovam, nós somos um assassino, mas se elas nos aprovam, nós somos um Deus. E isso pode mudar de uma hora para outra. Você pode deixar de ser um assassino e se tornar um Deus na opinião das pessoas, ou na sua própria opinião. Porque nós mudamos de opinião muito rápido, nós mudamos de ideia muito rápido. E se Paulo, ele tivesse apontado, se ele usasse aquela situação que ele viveu para culpar aqueles homens que o haviam desobedecido, o centurião, o dono do navio, o capitão lá da embarcação, se ele culpasse, olha, tudo isso que nós estamos passando aqui é culpa suas. Se ele apontasse o dedo também, se ele falasse, olha, nós íamos parar nessa ilha, nós perdemos tudo, nós quase morremos, todo mundo quase morreu afogado, a culpa é de vocês, vocês deveriam ter me ouvido, mas vocês não me ouviram. Ele não apontou. Se ele tivesse apontado, se ele tivesse usado de acusação, falando com aqueles ali que eles eram responsáveis por aquele naufrágio, ele não veria o que Deus iria fazer na vida dele naquele lugar. Então, queridos, quando nós passamos o nosso tempo acusando e apontando, nós não conseguimos viver aquilo que Deus quer fazer dentro daquela situação que nós estamos vivendo. Se ele tivesse acusado, ele não veria o que Deus iria fazer naquela ilha enquanto ele estava lá passando por tudo aquilo. Então, não há poder quando você se torna um acusador. Não há poder quando você se torna um acusador. Quando você coloca a culpa em alguém, você não está colocando poder na sua vida, você está colocando poder na culpa. Quando eu começo a culpar alguém, acusar alguém, o poder não vem para a minha vida, o poder vai para a culpa. O poder vai para a acusação. Então não há poder quando a gente está usando a culpa. Porque o poder vai para a culpa. E aí em Atos capítulo 28, eu creio que com 5 minutos nós terminamos aqui. Versículo 7 está dizendo assim: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, ou seja, ao comandante, aquela pessoa que era o maioral da ilha, que chamava Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele
os demais que na ilha tinham enfermidades, e eles todos sararam. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa: tudo bem se uma víbora prender sua mão. Tudo bem se uma víbora te ferir. Ela só não pode estar segura, ou você só não pode ficar segurando ela por mais tempo do que deve. Tudo bem se uma víbora te ferir. Só não ficará tudo bem se você prender ela a sua mão por mais tempo que deve. A Bíblia diz que todos os doentes daquela ilha foram curados por causa de um homem que estava doente, do pai de Públio. E esse um homem que estava doente, ele só foi sarado por causa de um apóstolo que foi ferido ou mordido por uma víbora. E aquele apóstolo que estava naquela ilha, ele só curou aquele doente, pai de Públio, porque um navio o deixou lá. Parou naquela ilha. Então, um navio, ele pode nos levar a alguns lugares. Mas foi a picada da víbora que levou Paulo à casa de Públio. Foi pela dor. Foi pela ferida. Foi por causa daquela situação de Paulo não ter morrido, que Públio, então, mandou chamar Paulo. Então, se Paulo acusasse aqueles homens que não haviam ouvido o que ele disse: nós estamos aqui, paramos nessa ilha por causa de vocês. Se ele tivesse acusado, se ele tivesse apontado, ele não poderia curar. Ele não poderia ser um instrumento de cura, e eu vou te mostrar por quê. Fala assim comigo: Deus está me chamando de uma postura de dor para uma postura de poder. Repete: Deus está me chamando de uma postura de dor para uma postura de poder. Então Paulo entrou na casa de Públio, e ali ele ficou sabendo da doença do pai de Públio. E a Bíblia diz que Paulo fez algo simples, querido. A Bíblia diz que Paulo orou. E depois de orar, o que Paulo fez? Paulo impôs as mãos. A Bíblia não diz que ele impôs a mão curada. A Bíblia diz que ele impôs as mãos. Então ele impôs a mão que estava boa e a mão que tinha sido ferida também. Ele impôs as duas mãos. Aquela que não havia sido ferida pela víbora, mas ele também colocou aquela que tinha sido ferida. Se Paulo estivesse envenenado, ele não poderia curar. E aqui eu quero trazer para você a lição dessa noite, para que a gente possa orar. Porque o dedo que aponta não cura, mas a mão que se estende cura. E o que eu quero falar com isso? Por que muitas pessoas não têm sido curadas no nosso meio? Porque quando nós impomos as mãos na cabeça delas, nós estamos colocando mãos envenenadas. Mãos ofendidas. Mãos amarguradas. Mãos sujas de ódio, de preconceito. E por isso a igreja, ela tem deixado tanto de resplandecer a luz. E onde a igreja não avança como luz, as trevas avançam. Então aqui nós entendemos que a atitude de Paulo, o fato dele não ter sido envenenado por aquela situação, o fato dele não ter acusado ninguém, dele não ter usado o dedo dele para apontar, mas a mão para curar, a Bíblia diz que todas as pessoas daquela ilha que estavam doentes foram curadas também.